18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite pra você que está aí na melhor programação de Manaus. Hoje é sexta-feira, hein? Sextou. E nós estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. As principais, os destaques do dia, hein? Pra você até às 7 da noite. Hoje, sexta-feira, 30 de julho, ano 2021. Karime Leão, e aí? Você tá no clima, Karime? Sexta-feira, você tá sempre no clima, né? Tá sempre. Segunda, terça, quarta, domingo. Tá tudo maravilhoso, minha gente. Sextou. Muito bom. Mas sextou ainda pianinho, né, galera? Porque, sim, afinal de contas, avançamos pouco na vacinação da população no geral, aqui no Brasil e aqui no estado do Amazonas. Então, vamos seguir aquele sextou pianinho, devagarzinho. Sextou com restrições. Exato. 6:01, boa noite. 18 horas. Karime, você tava, né, ontem incrédula com relação ao friozinho, né? E eu tava, olha, chegou o friozinho em Manaus, né? Hoje deu uma... Certo, né? A capital amanheceu aí com a temperatura 23 graus, né? Pra nós, aqui pro nosso padrão, tá frio. Registrado aí por volta das 7 da manhã, Karime. Uma chuvinha assim, né? Instituto Nacional de Meteorologia informou aí esse detalhe na temperatura, Karime. Exato, Carlão. E a chuvinha foi, né? O dia amanheceu com uma chuva gostosa e o dia seguiu nublado, tá? Deu um alívio aí no calorão dos últimos dias. Sim. Mas a tal da frente fria, que todo mundo falou, lá do Sudeste, Parará, essa deve ficar mais intensa mesmo, só lá no sul do estado. Ou seja, nem se anima, gente. Carlão, nem se anima. Guarda de novo o seu moletom, que não vai rolar esse frio. 6:02. Boa noite. 18 horas. Agora nós vamos aos destaques desta sexta-feira do 18 horas. A incerteza de Bonatti como secretário de Segurança Pública potencializa a crise na segurança que se arrasta na gestão de Wilson Lima. E a bronca não acaba por aí, não. O Ministério Público Federal do Amazonas aponta graves irregularidades na compra de merenda escolar feita pelo governo de Wilson Lima. O tráfico humano é a terceira atividade legal mais lucrativa do mundo. Vamos falar sobre o assunto na entrevista com a presidente da OAB do Amazonas, Grace Benayon. E vamos às compras. A expectativa do comércio para o Dia dos Pais é otimista e entre os presentes mais procurados estão o vestuário e o tradicional almoço com a família. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere, hein? A partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha, terminamos aí, né? Chegando ao fim de mais uma semana com graves denúncias e incertezas na gestão de Wilson Lima na segurança pública do estado do Amazonas. Vivemos aí num total abandono, não há investimentos, não há planejamento e nem gestão, além dos grandes escândalos envolvendo a cúpula da segurança. E as consequências desse desgoverno viram notícia. Foi divulgado esta semana o levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que revelou um aumento de 53% no número de mortes violentas sem esclarecimento no estado, comparando o ano de 2019 para o ano de 2020. Exatamente, Carlão. Aqui no estado foram registradas 255 casos no ano de 2019 contra 398 em 2020. Esse levantamento coloca o estado do Amazonas na contramão da média nacional, que teve queda de 13,1% no número de mortes violentas sem esclarecimento. Vou lembrar outro fato. Ontem foi destaque aqui no 18 horas a morte do menino Gabriel Santos Lima, de apenas 12 anos, atingido por 2 tiros durante a ação policial dentro da casa dele, no município de Iranduba, no interior do estado. No interior do estado, que também sofre com esse desgoverno, Karime. Também sofre com a falta de prioridade nesta região. Falta aí problemas na segurança pública. O deputado Denilson Chagas denunciou nas redes sociais a situação de abandono que as delegacias do interior do estado estão por falta de investimento do governo de Wilson Lima na segurança pública e no interior. Ele visitou os municípios de Anori, Santo Antônio do Içá, Fonte Boa e Jutaí e constatou sim
a grave situação nesses municípios na questão da segurança pública. Carlão, e só a justiça mesmo para intervir nesta gestão. Nesta quarta-feira, o Ministério Público do Estado instaurou o procedimento administrativo para fiscalizar a implementação do programa Amazonas Mais Seguro, que foi promessa de campanha do então candidato Wilson Lima. Wilson Lima prometeu investimentos de 280 milhões de reais na área. O gasto incluiria um sistema de câmeras inteligentes e concurso público para as forças de segurança com 2.525 vagas. Bom, e o Ministério Público deu prazo de 20 dias para receber o projeto desse programa. As denúncias são tão graves que levou o vice-governador Carlos Almeida a exonerar o secretário de Segurança Pública do Amazonas, o coronel Loismar Bonates. A exoneração foi publicada, inclusive, no Diário Oficial do Estado e ainda, segundo Carlos Almeida, o ato não foi revogado pelo governador Wilson Lima, que também não empossou o nome indicado por Carlos Almeida para assumir a secretaria. E o vice-governador Carlos Almeida explicou toda essa questão para a gente aqui no 18 Horas durante entrevista nesta terça-feira, quando ele ressaltou que oficialmente o estado do Amazonas segue sem secretário de segurança. Bom, independente disso, é praticamente dada como certa a saída do coronel Bonates da secretaria. Mesmo assim, ele continua despachando normalmente. Olha, para o cientista social e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, esse sai e não sai do secretário de Segurança Pública, depois de tantas denúncias envolvendo o setor, potencializa aí a crise na segurança que vem se arrastando na gestão do governador Wilson Lima. Repórter Odineia Araújo tem os detalhes. A crise na segurança pública do Amazonas, potencializada por grandes escândalos envolvendo a alta cúpula da pasta, fragiliza cada vez mais o setor e descredibiliza ainda mais os agentes públicos diante da sociedade. A opinião é do professor da Universidade Federal do Amazonas, o cientista social Luiz Antônio Nascimento. Ele ressalta que os massacres envolvendo policiais em Manaus, no Rio Abacaxi, nas imediações de Nova Olinda do Norte e em Tabatinga, desencadearam uma série de fatos envolvendo agentes públicos sem que o governo do estado se manifestasse. Não é possível que a Secretaria de Segurança Pública tenha, numa gestão de 2 anos, 3 registros de massacres envolvendo agentes policiais. E o estado não deu resposta, o governador não veio diante da sociedade e o secretário de Segurança Pública dando resposta à altura, com investigação séria. A população exige e espera que tenha uma polícia que nos proteja e não uma polícia que esteja comprometida com o crime. Além das denúncias envolvendo policiais, a própria alta cúpula da segurança do Amazonas tem sido alvo de investigação pela Polícia Federal e Ministério Público. Em 2019, gravações telefônicas interceptadas pela Polícia Federal apontaram ligação entre o secretário de Segurança do Estado, Loismar Bonates, com o grupo de extermínio. O secretário negou qualquer ligação com o crime. No dia 9 de julho, o secretário de Inteligência do Governo do Amazonas, Samir Freire, foi preso em operação do Ministério Público e Polícia Federal, acusado de comandar uma quadrilha de agentes públicos que usavam a estrutura da Secretaria de Segurança para roubar ouro de garimpeiros. Na semana passada, o vice-governador Carlos Almeida Filho, no cargo de governador em exercício, assinou e publicou no Diário Oficial a exoneração de Bonates. O ato não chegou a ser revogado pelo governador Wilson Lima por ter sido considerado por ele como ilegal. Por causa disso, alguns sites de Manaus estão postando que o secretário Loismar Bonates pediu para sair do governo. O 18 Horas perguntou à Secretaria de Segurança do Amazonas se o titular da pasta pediu para deixar o cargo, mas a assessoria de comunicação informou que não tem esta informação e que Loismar Bonates continua despachando normalmente. Para o cientista social, a crise interna no governo exige que Wilson Lima faça uma escolha baseada na lei e na defesa dos interesses da sociedade e não da defesa de elites ou corporações. A Secretaria de Segurança Pública, por óbvio, uma das mais importantes da máquina pública, exige quadros dirigentes comprometidos com a lei, comprometidos com a defesa da segurança pública, comprometido com o zelo e a lisura da ação policial e comprometida com
com a fiscalização e o controle da ação policial. Luiz Antônio Nascimento reforça que os escândalos envolvendo a alta cúpula da segurança no Amazonas e a inércia do governador do estado em resolver a questão refletem no fortalecimento das milícias. Um movimento no estado do Amazonas na construção de milícias. Depois que a milícia estiver consolidada no Amazonas, nós seremos reféns dessa milícia, como o Rio de Janeiro tem sido. O governador do estado precisa tomar consciência disso, sob pena dele assumir para ele a responsabilidade. O governador ficará conhecido como o governador que, mesmo sendo informado, mesmo sendo alertado, permitiu que a milícia se instalasse dentro da máquina pública do estado. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, tem mais bronca contra o governador Wilson Lima. O Ministério Público Federal no Amazonas aponta graves irregularidades na compra de merenda escolar pelo governo do Amazonas, por meio do programa de regionalização da merenda escolar de responsabilidade da Agência de Desenvolvimento do Estado. Segundo o Ministério Público, a política aplicada traz prejuízos para os agricultores familiares aqui do Amazonas, quando não prioriza a contratação direta dos seus produtos locais, preferindo comprar da agroindústria privada. A repórter Júlia Gomes explica toda essa história pra gente agora. Vamos acompanhar. O documento publicado no Diário Oficial do Ministério Público Federal desta sexta-feira lista uma série de recomendações ao governo do Amazonas para que sejam adotadas no âmbito de execução do Programa de Regionalização da Merenda Escolar. Criado em 2004 por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação e a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, para melhorar a alimentação dos alunos da rede pública, incentivar a produção de alimentos no estado, além de fortalecer a cultura local. Mas, de acordo com o Ministério Público de Contas e o Ministério Público Federal no Amazonas, foi constatada uma série de irregularidades, entre elas, compras feitas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável de produtos da agroindústria privada não constituída por agricultores familiares do estado, entre 2019 e 2020 e sem licitação. A recomendação considera ainda a existência de relatos de compras também feitas pela ADS de produtos regionais em empresas privadas não familiares, que foram adquiridos junto a agricultores locais por menor preço e depois repassados pelo preço médio pago pela agência. Ou seja, de acordo com os órgãos de controle, o governo está descaracterizando por completo a razão de ser do pagamento do preço médio de produtos a partir de levantamentos de preços de mercados locais, como ocorre em relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar na aquisição mínima obrigatória de 30% da agricultura familiar. O documento faz 10 recomendações ao governador Wilson Lima, ao secretário de Estado de Produção Rural, Petrúcio Pereira de Magalhães Júnior, e à presidente da ADS, Michele Macedo Bessa. Entre as recomendações, vale destacar que o MPF pede que, no âmbito do PREME, o Programa de Regionalização da Merenda Escolar, as compras de produtos regionais sejam exclusivas de agricultores familiares, incluindo povos indígenas, quilombolas e tradicionais, suas associações e cooperativas, e que essa compra respeite a cultura e tradições desses povos, priorizando a compra direta de suas produções. O órgão fixou um prazo de 15 dias ao governo para a prestação das informações sobre as medidas recomendadas. A reportagem entrou em contato com a assessoria da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, mas até o fechamento da matéria não tivemos resposta. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 14 minutos em Manaus. Vamos para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, Carlos Eduardo, ontem, quando nós estávamos aqui ao vivo, estava acontecendo a live do presidente Jair Bolsonaro, na qual ele disse que ia apresentar provas, sobre as denúncias que ele vem feito, sobre
como é que eu vou falar? Que ele teria provas de que a votação eletrônica é fraudada, sobre as fraudes na votação das urnas eletrônicas. Por isso o pedido e a insistência dele para aquele comprovante, né, de que você votou. Carlos Eduardo, sei que não teve prova nenhuma e continuamos esperando por isso, é isso? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Karime, eu, você, o Carlão, o povo brasileiro, estamos aguardando por essas super provas que atestam fraude nas eleições de 2014 e de 2018. Porque o presidente Jair Bolsonaro não apresentou nada ontem na live que ele fez em uma rede social. 62 milhões de pessoas ficaram ali atentas no celular, no laptop, atentas a uma bomba que nunca estourou. O que aconteceu foi um vexame nacional, Karime. Uma grande perda de tempo, de serviço e de energia. Eu, sinceramente, preferiria que essa live fosse para convocar a nação para o uso de máscara, para tomar vacina, medidas para retomar a economia, gerar emprego. Mas, infelizmente, o tema foi a suspeita de fraude nas eleições e a cobrança intransigente pelo voto impresso e auditável. Durante 2 horas, ele usou vídeos que viralizaram no WhatsApp, que falam de teorias até hoje nunca comprovadas, que falam de violação das urnas eletrônicas. Mas nada de novo, nada de técnico. O ministro da Justiça, Anderson Torres, foi até lá na live, falou sobre uma investigação da Polícia Federal em 2016. Mas no final não houve nada de novo. E o presidente admitiu que não há provas concretas de fraude nas eleições. Karime, o que é mais grave é que o governo federal está preocupado com isso, com as eleições de 2022, e não com a pandemia, com a recuperação da economia, entre outros pontos mais urgentes para a nossa população. O impacto dessa live foi político e institucional. Político porque ele colocou praticamente no pé da cova o debate sobre o voto impresso e auditável. Dentro da Câmara dos Deputados há uma comissão que analisa a proposta de emenda à Constituição que devagarzinho vinha ganhando apoio e aprovação passo a passo, e avançar esse tema. E essa falha institucional, porque mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro atacou o Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, especialmente o presidente Luiz Roberto Barroso. O deputado Marcelo Ramos, que é declaradamente agora oposição do presidente Jair Bolsonaro, já se posicionou de forma bastante dura. Vamos ouvir a mensagem que ele enviou exclusivamente para a gente do programa às 8 horas sobre o que ele achou dessa live. Vamos ouvir. Como todas as pessoas de bom senso já esperavam, a montanha paria um rato. O presidente nunca teve e não tem nenhuma prova de fraudes no processo eleitoral, utilizou teorias conspiratórias toscas e até patéticas para tentar provar uma suposta fraude, e no final nem ele mesmo conseguiu se convencer, concluindo ele mesmo de que não tinha provas para falar de fraude. As urnas são absolutamente confiáveis. Nós já tivemos, desde 1996, 13 eleições, nenhuma com indícios minimamente sérios de fraude. O sistema é absolutamente auditável, eletronicamente auditável, tanto que o PSDB auditou na eleição Dilma e Aécio e confirmou o resultado da eleição. Não cabe a nenhum cidadão, mas cabe menos ainda ao presidente da República, ficar utilizando palavras ao vento e teorias da conspiração para desacreditar o processo democrático do nosso país. A vontade do povo brasileiro será expressa nas urnas na próxima eleição, e ela que vai prevalecer, queira o presidente ou não. Aí a gente conferiu então a fala do deputado federal Marcelo Ramos sobre a live do presidente Jair Bolsonaro, na qual ele iria levar provas, né, sobre fraudes nas urnas eletrônicas das últimas eleições, e o deputado classificou como tosca e patética a atitude do presidente. Foi grave, né? Foi pesada a fala dele, né? Carlos Eduardo. Exatamente, Karime. Lembra, o deputado Marcelo Ramos está chateado com o presidente, entrou numa briga homérica com ele.
desde a história da LDO, né, que ele estava presidindo aquela sessão do Congresso, que acabou aprovando o fundão. Os dois estão em embate, então a briga está nesse nível, igual o senador Omar Aziz. Então os dois ali estão protagonizando uma oposição forte ao presidente Jair Bolsonaro. Mas é importante a gente frisar, Karime, aquilo que você falou logo no início, que sobre o voto impresso e auditável, eles querem que na urna eletrônica, eles não querem substituir a urna eletrônica. Eles querem que a urna eletrônica passe a emitir um papel que seja protegido por um vidro, né? E que esse papel seja depositado ali a cada voto, né? O papel seja depositado ali numa urna inviolável, a qual, ao final, esses votos impressos sejam auditados. Claro que tem um impacto jurídico e de tempo nisso aí. E financeiro também, né, Carlos Eduardo? Exatamente. Financeiro também. Vai aumentar demais. Exatamente. O custo. E o tempo também vai demorar bem mais para fazer, né? Para auditar todo esse processo, o resultado vai demorar bastante. Vídeo aí, Carlão, o Peru, né? As eleições aconteceram quase um mês e agora, semana passada, que foi declarado o presidente da República lá, que inclusive o vice-presidente foi lá parabenizá-lo, né? Mas para você ver o impacto disso aí, mas é uma questão sadia, vale ressaltar, Karime, que é uma discussão sadia. O debate. Exatamente. O debate é democrático, o debate precisa ser sadio e a ideia deles precisa ser discutida, precisa avaliar os prós, os contras, como avaliamos agora. Aqui o tempo, a questão jurídica, enfim. Mas eles querem. O que não pode é impor, como o presidente Jair Bolsonaro está colocando. E a discussão dele, que é de imposição, de autoritarismo, joga fora todo o trabalho que outros parlamentares estão fazendo em defesa do voto impresso e auditável. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, ele disse que antes dele viajar para o Acre, que ele estava no Acre quando teve essa live, ele enviou um documento ao Palácio do Planalto orientando o presidente Jair Bolsonaro: faça a live, mas olha, tome os seguintes cuidados, X, Y, Z. Sabe o que aconteceu? O presidente rasgou o papel e não fez nada. E agora o TSE está analisando agora a live toda, porque encontrou indícios de abuso de poder e de propaganda eleitoral antecipada, ou seja, mais um problema para o presidente, mais um problema para o governo federal. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, também criticou a fala do presidente Jair Bolsonaro. Ele que era um apoiador indireto da PEC do voto impresso, parece que desistiu. Ele disse que a PEC, ele disse hoje numa live, que a PEC que tramita na Câmara é uma perda de tempo. Vamos ouvir. Dado um posicionamento claro no sentido de que já existe uma PEC aprovada no Senado desde 2015 com relação a voto impresso e o Senado nunca se debruçou a analisar. Portanto, eu venho dizendo que o foco está errado. Se alguém quer trazer esse assunto para a discussão, esse assunto teria que ser tratado no Senado. Votar uma segunda PEC na Câmara, para que depois ela vá ao Senado e tenha o mesmo destino, perda de tempo, no meu ponto de vista, assim, do processo legislativo. Aí a gente acompanhou a fala do deputado federal Arthur Lira, também criticando também sobre essa proposta do presidente Jair Bolsonaro. Carlos Eduardo. Exatamente. O presidente Arthur Lira, como ele é apoiador, ele é um aliado do presidente Jair Bolsonaro, ele não vinha se opondo totalmente à questão do voto impresso e auditável, até porque ele sabe que o assunto está rolando no Senado Federal, mas ele estava deixando tocar. Agora que o presidente vem sendo intransigente nessa questão, parece que ele decidiu dar um basta, né, e colocar o posicionamento dele. Vamos ver se segue em frente, porque a ala bolsonarista, a ala de extrema-direita e a ala de direita, né, que existe na Câmara, são alas fortes, numeráveis e que podem gerar uma repercussão e até um contragolpe aí no presidente. Mas enfim, vamos ver os próximos dias. Como eu falei agora há pouco, a fala do presidente prejudica quem defende a pauta do voto impresso e auditável. E um desses apoiadores é o deputado federal, capitão Alberto Neto, do Partido Republicanos do Estado do Amazonas. Ele recentemente fez um evento aí em Manaus, juntamente com a deputada Bia Kicis, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, para falar sobre o voto impresso. Ela também é uma defensora ferrenha dessa pauta.
Eu perguntei a ele se a fala do presidente prejudica o trabalho dele como parlamentar. Claro que ele saiu em defesa do presidente, mas admitiu que o Bolsonaro realmente não apresentou prova de fraude nas eleições, mas o que para ele foi importante falar ali para milhões de pessoas sobre a importância do voto impresso e auditável. Vamos ouvir o que ele disse exclusivamente para o programa 18 horas. Quem é contra a transparência é a favor da corrupção. Por isso que é tão importante ser a favor do voto auditável, o voto impresso, não um voto impresso que você leva o voto para casa, mas que você pode fazer uma contagem pública, que caso tenha perigo ou tenha discussões sobre o resultado da eleição, que você possa fazer essa contagem pública e a democracia ser fortalecida. Então, o presidente foi muito feliz em estar preocupado com isso. Saber que os grandes países não utilizam esse sistema e que o nosso país precisa se aprimorar. Então, a live dele não trouxe provas concretas, mas como qualquer investigação, nós precisamos de indício. E ele mostrou vários indícios na sua live. Aí a gente acompanhou agora a fala do deputado federal, capitão Alberto Neto, que segue fechado com o presidente Jair Bolsonaro, não é, Carlos Eduardo? Exatamente. Ele é um defensor, fica difícil para ele, né? Para estabelecer essa defesa, porque não foi o presidente Jair Bolsonaro foi duramente criticado e acaba que o capitão Alberto Neto tem que defender duas pautas. Ele tem que separar o joio do trigo, né? Falar bem do voto impresso e auditável e também separar dessa questão ideológica que é a fraude nas eleições. Fica difícil até para ele fazer esse trabalho. Ele foi muito cuidadoso na mensagem que ele mandou para a gente e a gente teve esse cuidado de mostrar o que realmente ele pensa. Os poderes entraram mais uma vez em rota de colisão. E o Congresso Nacional, o STF, voltam do recesso agora na semana que vem e o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, disse hoje que ele vai fazer um discurso de reabertura dos trabalhos, criticando a postura do presidente da República e reforçando mais uma vez a defesa da democracia e o papel dos poderes na manutenção da ordem democrática. Mais uma vez, mais uma mensagem, mais um aviso ao presidente. Tá uma coisa de louco essa democracia, gente, esse poder executivo. Mas vamos embora, vamos ver o que acontece na próxima semana, gente. Volto com vocês, Karime e Carlão. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo. Uma ótima noite, bom fim de semana. Para vocês também, um abraço a todos aí de Manaus. Valeu, Cadu. Tchau, tchau. Agora ao vivo, de Brasília, o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. 6 horas 27 minutos, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, ainda hoje aqui no 18 horas, você sabia que o tráfico humano é a terceira atividade legal mais lucrativa no mundo? Pois é, vamos falar sobre o assunto na entrevista com a presidente da OAB do Amazonas, Grace Benayon, daqui a pouquinho, logo depois da playlist do 18 horas. Agora nós vamos saber aí a previsão do tempo e temperatura para esta noite de sexta-feira e também já a madrugada de sábado. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida. Durante a noite e a madrugada, a mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 37% e 75%. Agora 6h33, boa noite. Mix. Olha, com 28 metros e 96 centímetros, o Rio Negro sai da cota de inundação severa em Manaus. O rio segue em processo de vazante após alcançar aí a marca de 30 metros e 2 centímetros, maior cheia dos últimos 119 anos. 18 horas. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas alerta para o risco de surto de Covid-19 na região de fronteira do Alto Solimões. A repórter Ananda Chama traz os detalhes sobre esse alerta para a gente agora. Após
Após receber notificação de surto de infecção do novo coronavírus na cidade de Islândia, no Peru, na região de fronteira do Alto Solimões com o município de Benjamin Constant, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosemary Costa Pinto, divulgou na tarde de ontem um alerta sobre risco de Covid-19. De acordo com o comunicado, em junho, a cidade de Islândia, no Peru, registrou apenas um caso. Já no período do dia 1º a 9 de julho, foram registrados 82 casos de Covid confirmados. O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, CIEVES, da Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto, informou ao CIEVES Nacional a fim de articular e coordenar as ações de vigilância voltadas para a região de fronteira do Alto Solimões. Pela parte da manhã de ontem, em reunião, foi discutido propostas e ações para o combate contra a Covid-19 nessa região. É o que diz Cristiano Fernandes, diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosemary Costa Pinto. Discutimos aqui propostas de ações, dentre elas intensificar a campanha de vacinação nesses municípios, entendendo aí que a cobertura vacinal para a primeira dose ainda é uma cobertura relativamente baixa. O município de Benjamin Constant com 80%, mas a gente ainda tem uma parcela de 20% da população que precisa receber a primeira dose. Enfim, são estratégias que a gente está discutindo aqui para que possamos ter, com o apoio da Fundação de Vigilância e Saúde e o governo do estado, desenvolver ações lá que auxiliem os municípios para evitar aí a introdução de novas variantes, né? O Peru já tinha emitido um alerta em relação à variante, a variante andina, denominada variante lambda, e que preocupa, né? Então é uma variante de importância também, e a gente assim quer evitar aí a propagação do vírus nessas áreas de fronteira. Felipe Naveca, pesquisador e virologista do Instituto Leônidas e Maria Deane da Fundação Oswaldo Cruz Amazônia, falou sobre ações de laboratórios e de pesquisas para identificar linhagens novas do novo coronavírus. Nós temos trabalhado com a FVS desde o início da pandemia, né, ajudando no que for possível dentro das ações de laboratório, de pesquisa do que a Fiocruz coordena, principalmente a vigilância genômica, a identificação das linhagens, etc. Nessa ação específica, nós conseguimos apoio de alguns financiadores que colocaram EPIs, insumos, material de que a gente vai precisar nessa coleta. Então, tudo que a gente puder fazer em parceria com a FVS para testar o maior número de pessoas, identificar as linhagens que estão circulando, é o que a gente coloca como oferta para trabalharmos juntos e a gente conseguir resolver da melhor maneira possível. Ananda Chama para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E 30 de julho é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico Humano. A data foi instituída pela ONU e pretende alertar a sociedade para o combate ao tráfico internacional e nacional de pessoas. É um assunto que parece distante da nossa realidade, como nos livros de história, né, que tratam aí do período da escravidão e tal. Mas essa prática é atual e lucrativa. O tráfico humano é a terceira atividade ilegal mais lucrativa do mundo. Perde apenas para o tráfico de drogas e de armas. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com a presidente da OAB do Amazonas, Grace Benayon. Muito boa noite, presidente. Seja bem-vinda ao programa 18 horas. Obrigada por aceitar o nosso convite de conversar com a gente hoje. Boa noite, Karine, Leão, queridíssima, Carlos Júnior. Sempre uma alegria enorme para mim poder estar aqui na Rádio Mix. Boa noite, doutora. Muitíssimo obrigada. Então, esses dados absurdos estão corretos? Vivemos mesmo nesta triste realidade como a gente via nos livros de história lá antigamente? Exatamente. Eu diria que o tráfico humano, o tráfico de pessoas, já chega a ser o segundo maior, tá, Karine? A gente percebe o quanto é grave, o quanto tem crescido, em que pese exista uma subnotificação. Então, eu gostaria de falar aqui para os ouvintes da Rádio Mix do que se trata o tráfico humano, né? Então, agenciar, aliciar, recrutar, raptar, transportar por qualquer meio de fraude, né? Pessoas,
pessoas, seja criança, seja adolescente, seja mulher, sejam idosos, né? Isso caracteriza crime e, obviamente, isso é que a vontade da vítima não tem qualquer valor, não tem qualquer relevância. Geralmente as pessoas estão enganadas, né? E é uma situação muito grave. E aqui no estado do Amazonas, nós temos inúmeros registros efetivos de mulheres que têm sido enganadas com a proposta de participarem de, assim, seja com falsas promessas, seja de trabalho, seja de talento, de shows, sabe? Shows em outros países, shows em outros estados, propostas de carreira promissora de modelo, tudo isso com o objetivo de enganar, aquela finalidade de fazer com que as pessoas fiquem submetidas àquela exploração sexual, mesmo casamento servil, né? A pessoa fica uma escrava ali daquela pessoa que foi objeto desse tráfico, seja prostituição, seja retirada de órgãos e até trabalho escravo. Portanto, é muito grave, é muito séria essa situação e envolve crianças, mulheres e idosos, eu repito, é uma situação muito grave que envolve uma rede complexa, né? E a gente sabe, eu acho que é importante a gente falar aqui também para os nossos ouvintes, especialmente nessa data, que é uma data emblemática, né? É uma data realmente que serve para a gente falar, para evitar que as pessoas sejam vítimas e garantir a punição desses aliciadores, né? A pena é de 4 a 8 anos de prisão e pagamento de multa, mas isso se agrava em duas situações. Se agrava se for cometida por um funcionário público e ele se agrava, a pena aumenta, tá? Se for cometida tendo as vítimas crianças, adolescentes, idosos. Então é uma situação muito séria, né? E muito grave. Ok, doutora, nessa situação, né, de vulnerabilidade que se encontram as pessoas nessa situação, as mulheres e as crianças são as mais atingidas. Agora, por que elas são as mais atingidas e também se os homens, de um modo geral, também eles caem nessa situação aí? Eles são também raptados ou eles são também explorados sexualmente nesse processo todo? Sim, homossexuais, né, também têm sido alvo dessa prática. Obviamente que o maior número é de pessoas que estão em fase de vulnerabilidade, no caso crianças, no caso adolescentes, no caso mulheres, que são vítimas mais fáceis, né? Quando você assiste vídeos, Carlão, você fica aterrorizado. Para você ter uma ideia, mulheres que estão andando na rua, param um carro ao lado e o outro já sai e coloca a mulher no carro e nunca mais é encontrada essa mulher. A mulher é mais fácil, né, doutora, fazer isso com a mulher, então, no caso. Ela resiste, tem menos poder de resistência, é isso? Tem menos poder de resistência, é uma situação muito grave, né? E existe registro na Polícia Federal de inúmeras mulheres, inclusive amazonenses, né? O interior do estado nós temos mulheres muito... não diria em estado de vulnerabilidade, mas alvos fáceis, né? Sim. De serem ludibriadas com promessas de outros países, pessoas que elaboram folders, para você ter uma ideia. Eu tenho um registro de um caso que achei emblemático, assim, muito preocupante. Era um folder, né, traduzido em 3 idiomas, tinham 3 números de telefone também, e a promessa de que essa pessoa, essa moça, essa jovem, iria trabalhar em um outro país, né, e ganhar, tinha os valores ali, tinha uma falsa proposta de um falso contrato, né, valores que seriam em dólar para ela receber. E quando nós fizemos o contato com todos os números, nenhum número atendia, nenhum número era real, não existia nenhuma das empresas que estavam ali relacionadas, e obviamente que essa jovem seria vítima deste crime, né? Presidente, como é que, assim, duas questões. A gente tem um panorama de números aqui no estado do Amazonas, e como é que a pessoa pode saber que está prestes a cair num golpe, num crime destes? Na verdade, assim, não tem como a gente dizer como é que ela está prestes a cair, porque os golpistas, os aliciadores, eles se reinventam a cada dia mais e mais, né? Mas existem várias formas de atuação. Existem essas promessas de modelo, essas promessas de
de trabalho em outros países, teve uma proposta de serem dançarinas, e a pessoa acha que só vai dançar mesmo, né? Às vezes não tem proposta nenhuma, o sequestro no aeroporto, isso também é comum, né? Então, na verdade, é desconfiar. Nesse caso que eu mencionei aqui, foi a mãe dessa jovem que nos procurou, mas a jovem, por exemplo, estava reticente, estava acreditando que seria capaz de mandar, dar uma condição melhor de vida para a sua família, né? Então, pessoas que estão em estado de vulnerabilidade também, Karine, são pessoas que correm um sério risco, né? De sofrer esse tipo de crime, né? Então, a gente precisa alertar a população de que existe, que é de verdade e que é nosso dever ficar alerta, sempre desconfiar. E pode procurar os órgãos públicos, o Disque 100, a Polícia Federal e a própria OAB para esclarecer no caso de qualquer dúvida, qualquer indício, de qualquer suspeita ou até confirmação, porque vai que possa ser real uma proposta de verdade, mas a gente precisa, antes de se deslocar para outro estado, para outro país com uma promessa, seja de emprego, seja de trabalho, seja de uma vida melhor, né? Investigar, averiguar e constatar a veracidade da proposta e das promessas. Ok, doutor, olha só, existem várias situações em que a pessoa pode cair nessa situação de escravidão humana e de servidão aí. Ela pode ser ludibriada, ela pode ser enganada e a senhora falou também que ela pode ser sequestrada, não é isso? Essa questão do sequestro, que a pessoa vai na força, ela não vai enganada nem nada, vem cá e vambora. Isso acontece com muita frequência no Brasil, não sei se a senhora tem esse dado, ou então qual é o local, qual é a região no mundo em que isso acontece com mais frequência, esse sequestro tanto do homem quanto da mulher para esse serviço de escravidão humana? Olha, existe inclusive uma rota do tráfico humano, Carlão. Eu não saberia te dizer aqui neste momento, mas podem pesquisar na internet. Existem mulheres, países inclusive, onde esse alvo é muito mais fácil, né? Mas existe, e recentemente aconteceram com mulheres chinesas que estavam sendo vítimas de rapto e que foram libertadas em São Paulo. Então, portanto, existem outros lugares do mundo, mas as mulheres brasileiras têm sido vítimas, as mulheres amazonenses também têm sido vítimas. Eu acho que isso é um dado importante. Existe a subnotificação, porque as pessoas ou ficam com vergonha, ou ficam com medo, ou não tem chance real de averiguar, né? Então, essas pessoas desaparecidas, inúmeras são vítimas desse crime, né, Carlão? Então, assim, as pessoas jovens que viajam sozinhas, né, correm o risco de serem sequestradas. Existe uma rede muito perigosa. E milionária, né, doutora? Exatamente. E é muito complexa, tá? Sim. É uma rede que envolve pessoas diferentes, de diferentes níveis sociais. Pessoas poderosas. Né? Exatamente. Então é muito sério, é muito grave. A gente tem sim que alertar toda a sociedade que nos ouve e precisamos reverberar cada vez mais essas campanhas para alertar principalmente as jovens que têm um sonho, né? Às vezes a pessoa tem um sonho, às vezes, como você colocou muito bem, ela é sequestrada. Então, assim, e aí existem essas inúmeras pessoas desaparecidas e também, Carlão, tem o tráfico de órgãos, tá? Que também mobiliza um mercado muito grande, significativo e é muito sério, né? Por falar em campanhas, doutora, essa semana a gente teve a campanha de enfrentamento ao tráfico humano, que é o Coração Azul, né, que foi lançado durante essa semana com uma série de atividades para falar e debater e esclarecer o assunto. A informação é a principal arma nesse quesito? Sem dúvida nenhuma, tá? Nós fizemos o lançamento da Ordem dos Advogados, inclusive, e nós sabemos o quanto é imprescindível nós reverberarmos para toda a sociedade. Muitas pessoas são vítimas, são reféns e desconhecem completamente, né? Existe a questão da migração, nós estamos vivendo um momento onde nós temos recepcionado pessoas de outros países aqui,
os venezuelanos, recebemos os haitianos, pessoas que ficam nos sinais com crianças, né? E essas crianças também podem ser vítimas, né? Portanto, organismos internacionais também se fizeram presentes na Ordem dos Advogados para alertar a gravidade desse problema, para municiar as pessoas de informação acerca de como proceder diante dessa situação, aonde as famílias devem procurar, né, ajuda e colocar o Disque 100 à disposição de toda a sociedade. Ótimo, muitíssimo obrigada, doutora, pela sua participação, por conversar com a gente hoje aqui no programa 18 Horas. Eu aqui agradeço e estarei sempre à disposição da Rádio Mix e do programa 18 Horas. Muito obrigada. Um prazer enorme estar com vocês. Prazer é nosso, muitíssimo obrigado, uma ótima noite, bom trabalho. Agradeço, para vocês também. Conversamos com a presidente da OAB do Amazonas, Grace Benayon. 6h49, boa noite. Você está ouvindo 18 Horas. E em instantes aqui no 18 Horas, vamos às compras. A expectativa do comércio para o Dia dos Pais é otimista e entre os presentes mais procurados estão o vestuário tradicional, almoço em família. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. Mix. E o Dia dos Namorados, dia dos pais. Dia dos papais. Esse ano promete ser aí mais movimentado que no ano passado. A expectativa é que mais de 100 milhões de brasileiros aí pretendem comprar presentes para os papais. Aí a repórter Ananda Chama tem mais detalhes sobre esse movimento todo aí. Vamos conferir. A pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que com a reabertura completa das atividades comerciais e o avanço da vacinação em todo o país, 67% dos consumidores pretendem comprar presente no Dia dos Pais, o que representará um aumento de 9 pontos percentuais em relação ao ano de 2020, ou seja, aproximadamente 107,7 milhões de pessoas devem comprar presentes. Na semana passada, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus divulgou o levantamento da pesquisa de intenção de compras para o Dia dos Pais e aponta que as tendências de compras para esse ano, em primeiro lugar, vem vestuário, em segundo, almoço ou jantar com a família e em terceiro, calçados. O valor médio de compras será em torno de R$ 92. Ainda segundo a pesquisa, as vendas esse ano devem apresentar um crescimento de 2,10% em relação ao ano passado, resultando o faturamento de aproximadamente 81,3 milhões de reais. Ralf Assayag, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, fala sobre as expectativas positivas para o comércio no Dia dos Pais e para o segundo semestre. Então, é um número positivo, é um número bom que as pessoas querem se reunir, querem conversar e acredito que o resultado da semana do Dia dos Pais vai ser muito boa. E eu acredito também que vai ser o início desse ano. Nós vamos agora ter o crescimento até o final do ano. Se Deus quiser, a pandemia não levanta, continue com a vacinação, continue da forma que está e que a gente possa, no segundo semestre, compensar a perda que foi muito grande no primeiro semestre. Ananda Chama para o 18 Horas. 18 Horas. E o mutirão para a emissão da certidão de nascimento vai ser feito neste fim de semana aqui em Manaus, mas a ação de cidadania é voltada para os filhos de refugiados e imigrantes. Mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. O mutirão é neste sábado, 31 de julho, para a emissão de certidão de nascimento de crianças nascidas no Brasil, em que os pais ou responsáveis sejam refugiados ou migrantes. A ação de cidadania é para assegurar o acesso de meninos e meninas a direitos básicos, como saúde e educação. E será desenvolvida pela Aldeias Infantis SOS, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. De acordo com a coordenadora da área de proteção do projeto Superpanas da Aldeias Infantis SOS, Suzy Pacheco, a ação irá ofertar o serviço para crianças venezuelanas, indígenas e não indígenas, filhas de refugiados ou migrantes,
e que a ação acontece em parceria também com o Cartório Salles. Essa ação de cidadania, ela busca única e exclusivamente assegurar a essas famílias o acesso ao registro civil de nascimento dos filhos, né? E é importante a gente sempre destacar isso, que essa ação ela é voltada única e exclusivamente, novamente, para filhos de imigrantes e refugiados que já nasceram no Brasil. Nós, enquanto aldeias, parceiros implementadores do Unicef, a gente estabeleceu a parceria com o Cartório Salles, né, da 10 de julho, e hoje a gente está executando essa ação de cidadania em virtude dessa parceria, né, construída aí ao longo de mais de um ano de trabalho. Então, essa ação de cidadania é, de fato, a execução da Aldeias Infantis, que é parceiro implementador do Unicef no projeto Superpanas, em parceria com o cartório do segundo ofício, o M. Salles, que fica na 10 de julho. Com a certidão de nascimento, a pessoa existe oficialmente para o Estado e a sociedade. Além disso, para matricular uma criança na escola e ter acesso a benefícios sociais, a apresentação do documento é obrigatória. Ainda de acordo com a Suzy Pacheco, a ação de cidadania vai ser feita devido à grande procura por apoio para a emissão de certidão de nascimento de crianças que, mesmo tendo nascido no Brasil, em uma das unidades de saúde, têm deixado as unidades sem acesso ao registro civil. Além disso, muitos locais de atendimento têm negado acesso a esse direito, pela falta de documentação de um ou ambos os pais, somado à falta de informação destes em relação ao próprio direito de registrar seus filhos gratuitamente. Por isso, ela explica quais documentos serão necessários levar neste sábado. Documentos necessários para participar da ação de cidadania para a emissão do registro civil de nascimento são CPF, comprovante de residência, a cédula venezuelana de identidade. No caso dessa pessoa, desse imigrante, desse refugiado, ele não possui o protocolo de refúgio, né? Ou a carteira de trabalho, né? Porque eles geralmente têm acesso à carteira de trabalho inicialmente, até muitas vezes antes do protocolo de refúgio. Então, esses seriam os documentos necessários para fazer a emissão da certidão de nascimento nessa ação do dia 31. A ação é neste sábado, 31 de julho, das 8 às 11 horas da manhã, no espaço Aldeias Infantis SOS, localizada na rua Professora Cacilda Pedroso, número 600, bairro Alvorada. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje o Amazonas ficou sabendo de mais um grave problema na gestão do governador Wilson Lima. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado e o Ministério Público de Contas apontaram irregularidades agora na compra de merenda escolar. Informaram que há relatos de burla à licitação em compras de produtos da agricultura familiar. Dizem que em diversas reuniões as autoridades estaduais foram instadas a solucionar os problemas e nada fizeram. A situação é tão grave e envolve tanto dinheiro público que os órgãos de controle fizeram recomendação diretamente ao governador para que ele mande fiscalizar as compras da merenda escolar para evitar que os agricultores sejam usados como meio para beneficiar empresas privadas e também para determinar a abertura de licitação para os alimentos regionais que não são fornecidos por agricultores familiares. Parece que o poço de irregularidades no governo do Amazonas não tem fim. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo, até segunda. Voltamos na segunda a partir das 6 da tarde aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. Mix.